Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos em Nazaré, estamos aqui, aonde o Verbo se fez carne, se fez realidade no seio de Maria, se fez vida. E aqui, na intimidade que Maria teve com a palavra de Deus, nós somos todos chamados a termos essa intimidade no mês da Bíblia, no mês de setembro, e não somente, depois também. Mas neste mês nós queremos aprofundar, queremos entrar em contato com a experiência desta palavra. Aqui na Terra Santa, na sua história, irmãos e irmãs tiveram essa experiência com a história da Igreja nascente, com a história até hoje, com a presença dos franciscanos, mas uma história que sempre teve a palavra de Deus como bússola, como guia. São Jerônimo, em Belém, ele traduziu a Bíblia, a Vulgata, a primeira tradução do hebraico e do grego para o latim, que é a Bíblia que nós temos hoje como tradução, a primeira experiência desta tradução a pedido do Papa Dámaso. E assim São Jerônimo teve essa experiência. Mas não foi somente uma experiência intelectual. São Jerônimo, ele teve uma experiência pessoal com a palavra de Deus. Ele chegou ao ponto de dizer, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Jerônimo tinha um caráter duro, um caráter não fácil de convivência, mas se tornou santo, porque ele deixou que a palavra de Deus habitasse a sua vida. Por isso, quando ele escreve para Paula e Eustóquio, convidando para virem para a Terra Santa, São Jerônimo dizia, vem participar do lugar aonde o Verbo se fez carne, aonde o menino Jesus nasceu. E ele dizia, a Bíblia é Jesus. E chegou à experiência tão mística e simples e dizia, a Bíblia é Jesus, as folhas são as fraldas. Simplicidade, profundidade, que Jerônimo nos convida a termos com a palavra de Deus. Por isso, pegue a tua Bíblia, use a tua Bíblia para a tua meditação. Se você está triste, abrace a tua Bíblia. É Jesus, é o Verbo. E assim, nessa intimidade, crescemos no conhecimento dele. No nosso programa de hoje, teremos um testemunho de uma missionária da comunidade de Canção Nova, que irá nos explicar, nos dizer como ela vive esta intimidade com o Verbo, com Jesus bíblico. Vamos crescer na nossa escola de Nazaré, nessa intimidade com o Verbo que se fez carne. E hoje, no nosso programa na Escola de Nazaré, temos a alegria da nossa convidada, que não é convidada, é de casa, a missionária Enilda Rocha. Enilda é a responsável da nossa missão da Canção Nova aqui em Nazaré, é celibatária. Enilda, não sei se eu vou conseguir te apresentar, porque eu tenho que apresentar uma das nossas responsáveis. Ai. Então é melhor que você fale, Enilda. Celibatária, quantos anos na comunidade? Eu penso que já uma das veteranas, não é verdade? Não tão veterana, né? Quando eu entrei, a comunidade já tinha ido lá mais para 15 anos e tudo mais. Eu sou Enilda Rocha, sou da comunidade Canção Nova há 27 anos. E tenho a graça de estar morando aqui, nessa escola de Nazaré e tudo mais, e como responsável de missão, e estou aí caminhando neste ano, vivendo essa graça de Deus de estar aqui, neste lugar e tudo mais, aprendendo um pouco aí com a Nossa Senhora, Enilda, quando o nosso diretor disse que iríamos ter a graça de apresentar neste mês da palavra, neste mês da Bíblia, experiências de pessoas que vivem
a experiência da palavra aqui em Nazaré. Ele disse que seria a nossa responsável de missão, que você também é uma grande, pela tua experiência de televisão, a tua experiência de comunidade, a experiência com Cristo, é um grande dom para nós aqui em Nazaré. Realmente eu fiquei muito feliz que a tua experiência possa chegar hoje a tantos irmãos e irmãs no nosso programa. Por isso, preparando o programa, eu me lembrei muito de Caná de Galileia, né? Este o vinho novo que vem guardado para um momento especial. Eu vejo assim hoje o teu testemunho no nosso programa. Muito obrigado. De nada, né? Celibatária, uma vocação na vocação, né? Antes de começar o tema específico, como é esta vocação na vocação, Nilda? Então, nós, na comunidade Canção Nova, nós somos consagrados, né? Pelo nosso batismo, mas a nossa é uma consagração de vida, mas nós, dentro da comunidade, nós vamos caminhando e buscando a vontade de Deus com relação ao estado de vida, né? Então, aí depois de alguns anos e tudo mais, né, eu fui percebendo que Deus me chamava a ser toda dele, no sentido de me consagrar ao celibato. E aí estou fazendo um caminho, né, como a nossa igreja pede, como na comunidade. Fiz agora o meu terceiro compromisso, né, de temporário de celibato e pretendo, com a graça de Deus, no próximo ano, fazer também o meu compromisso definitivo de celibato dentro da Canção Nova. Mas eu fui percebendo ao longo desses anos qual era a vontade de Deus com relação ao meu estado de vida, né, dentro dessa consagração. Porque na comunidade Canção Nova, quando nós entramos, nós somos consagrados a Deus, nós somos solteiros para o Senhor. Até que ali Deus vai direcionando a nossa vida e nos mostrando o que Ele quer realmente como estado de vida dentro da consagração à comunidade Canção Nova. Nilda, São Bernardo dizia que a encarnação do Verbo é o beijo de Deus à humanidade. Eu gosto muito dessa expressão. Eu pude assistir o teu renovamento, quando você renovou as promessas celibatárias ali na gruta do lugar do sim de Maria. Na tua vida, a intimidade com este Verbo que se fez carne aqui em Nazaré, que é palavra viva. Eu tive um encontro pessoal com Jesus, né? Era bem novinha e tudo mais, na renovação carismática católica, né? No renovamento, e ali fui caminhando. Depois de algum tempo, dentro do noivado e me preparando para um casamento, faltando 2 meses para o casamento, aí Deus realmente falou comigo assim, não é isso, né? Que eu quero. Aí Deus me deu a graça de terminar esse noivado e logo depois, daí 1 ano e meio, conheci a comunidade Canção Nova, num congresso de jovens em Cruzeiro, onde eu tive o primeiro contato, Cruzeiro, São Paulo, com o Monsenhor Jonas Abib, e ali depois de 2 anos entrei para a comunidade, né? E vim caminhando nessa graça. E ali eu conheci realmente, desde os inícios do caminho, essa graça que o Padre Jonas nos propõe, que é esse estudo bíblico, né? Que é o estudo da palavra. E o Padre Jonas tinha escrito, na época, a Bíblia foi escrita para você, né? Que foi assim, um grande levante, um grande encontro da palavra, daqueles que estavam primeiros com eles naqueles encontros. E comigo não foi diferente. Eu posso dizer assim que eu sou fruto da palavra de Deus, né? E sou fruto do estudo bíblico, né? Realmente eu encarnei na minha vida, se eu posso dizer assim, eu sei que é um tanto forte, mas esse encontro com Jesus Palavra, todos os dias eu tenho um encontro com Jesus Palavra. Assim como eu tenho um encontro com Jesus na Eucaristia, né? Todos os dias, eu tenho um encontro com Jesus Palavra pelo método do Monsenhor Jonas Abib, né? Do nosso fundador. Que a Bíblia foi escrita para você, depois a Bíblia no meu dia a dia. Ou seja, eu costumo dizer assim, sou fruto da palavra de Deus. A minha vocação, meu encontro pessoal, o meu crescimento na palavra, né, que me faz pregadora da palavra, ali como ministério e tudo mais, é o estudo bíblico diário. E aqui, para mim, teve todo um sentido muito forte, porque desde 2012, né,
quando eu estava ainda no Brasil, e que eu fui rezando, e todos os anos eu tenho um costume, né, um costume bem da comunidade e tal, de ali no primeiro dia do ano rezar e pedir ao Senhor que palavra vai pautar o meu ano, né? Que palavra eu preciso de experienciar ou até de tocar realmente, né? Ali como carne e tal, de vivência neste ano. E aí, nosso Senhor me deu a palavra de Lucas 2. E aquela palavra, assim, né? Eu li, reli e anotei e tal. E aquela palavra foi trabalhando em mim. De início, o que a palavra ia me fazendo rezar todos os dias era: eis aqui a sua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. E eu fui percebendo que essa palavra foi mexendo também com o fato do meu celibato e tudo mais. Só que era assim, bem remoto, né? E para mim, eu dizia assim: é um documento da comunidade, eu sou solteira para o Senhor, né? E é interessante que eu falava tanto isso, que quando as pessoas falavam assim: ah, mas você tem um jeito de ser celibatária, você é uma mulher do Espírito, você é uma mulher da palavra. Eu dizia assim: se eu for celibatária vai atrapalhar a minha liberdade, eu quero ser livre para o Senhor, viajar o mundo todo, viajar o Brasil, fazer as pregações e tudo mais. Esse negócio de celibato não, que tem muita coisa que fazer e tal. Aí mas deixei aquela palavra, né? Aí no segundo ano fui rezar, era a mesma palavra. Aí eu vou pegar outra Bíblia, né? Porque às vezes a minha está tão marcada. Peguei outra Bíblia da palavra. Aí nessa época, uma formadora minha disse assim: olha, quando Deus nos dá uma palavra tão forte como essa, e Deus quer que essa palavra realmente vá se concretizando na sua vida. Então, claro, ele não vai lhe dar outra palavra agora, ele quer que você se aprofunde. Aí, cada ano que ia passando, 2012, 2013, 2014, aí eu fui trabalhando essa palavra em mim. 2014, quando eu estava mesmo em Portugal, aí eu vi que esse se colocar no altar, se entregar a palavra de Deus, né, eis aqui a sua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu fui percebendo o quanto que essa palavra me movia, né? Me movia mesmo no estudo, me fazia viver, né? Eu não sou de escrever muito, né? Mas aquilo que eu escrevi ali na ruminação da palavra, né? Que é o método que eu faço já há alguns anos, né? Comecei com aquele método de qual a promessa de Deus para a minha vida, depois qual a ordem, como eu aplico isso na minha vida, como diz o método do Monsenhor. E só que aí depois passei para a ruminação da palavra, e aí eu fui percebendo que essa palavra ia criando todo um outro norte, né, para a minha vida, e fui me entregando. Lá em Fátima, né, foi um lugar que eu pude viver muito claro isso ali com a Virgem Maria, né, até mesmo sabendo que eu estava parafraseando a Virgem, né, assim: Virgem, me dá força, né, me ensina, me ajuda realmente a viver, e assim eu fui vivendo. E aí, quando eu fiz lá em Fátima os 2 compromissos, né, ao celibato, foi bem forte e tudo mais, mas quando eu cheguei aqui, fui remanejada para cá, né? Em primeiro lugar, eu tinha sido remanejada para Jerusalém. Eu falei assim: nossa, né? Vou estar na terra. Aí todo mundo brincava assim: agora não tem como você fazer, você vai estar na terra do noivo, aquela coisa toda. Assim, é verdade. E quando depois se mudou o conselho, eu vinha para cá. Então, aí eu pude perceber ali na gruta, né? Que eu falei assim: meu Deus, né? É aqui, né? Então, para mim, assim, um significado todo especial. Imagina que uma palavra que Deus vem trabalhando comigo, de 2012 até aqui, né? Eu tenho a graça, né, ali, como o Senhor me deu essa graça de fazer ali na gruta, ali, no lugar onde verdadeiramente foi a proclamação, né, do nascimento do Verbo. Então, para mim, tem uma força muito grande. E aí eu fui percebendo também que na minha vida, eu sempre começo a oração do Rosário rezando o Ângelus, né? E para mim hoje, estar ali, rezar o Ângelus e dizer, né, foi aqui, né? É aqui que aconteceu isso. Então, para mim, assim, é uma graça e, claro, uma responsabilidade, né? E algo que me eleva a querer buscar cada dia essa santidade, esse ser totalmente do Senhor, né? A viver essa grande graça na minha pequenez, mas me abrindo aquilo que Deus tem. Intimidade. Penso que esta palavra
que você nos está explicando, mas em modo especial está nos dizendo como se fez carne na tua vida, não é mesmo, Enilda? Que a intimidade, eu fico sempre com muito medo, Enilda, não sei se você concorda comigo, de pessoas que querem se aproximar de Jesus para o serviço na igreja, até mesmo a resposta da vocação sacerdotal, religiosa, de comunidade, de serviço, como dizia, você explicava, no pregar a palavra, e não tem intimidade com a palavra. Eu tenho muito medo, por exemplo, quem se deixa guiar por outras palavras, porque eu vejo que muitas vezes tem outras palavras, né? Pessoas que nos enchem a cabeça com preocupações, com palavras vãs, muitas vezes, já dizia São Gregório Magno, palavras vãs, palavras que nos preocupam, e perdemos a intimidade com a palavra, não é mesmo? É verdade. Porque uma coisa é pregar as mensagens, né? As mensagens próprias, né, do mundo, no mundo de tanta calamidade, de tanto drama da humanidade, né? Outra coisa é você ser conduzido por Deus a levar a mensagem, a palavra de Deus, né? Enilda, mas eu fico querendo, não queria perder um minuto do essencial, que é deixar que essa palavra nos transforme e nos guie. Eu penso que essa é a tua experiência. Discernimento e palavra, porque você fez um discernimento da tua vocação, da tua vida. Como discernir a vontade de Deus com a palavra? Eu penso que esse método do Padre Jonas é um grande dom para a igreja, né? Porque todos os dias eu vejo ali a promessa de Deus, até o conduzir na oração, né? Porque até na minha oração eu posso, não diria cobrar, mas eu poderia chegar até Deus, olha, Senhor, só disse que onde um ou mais estivesse reunido, tu estarias. Então eu creio que estás aqui. Essa graça dessa intimidade com Jesus Palavra, que se manifesta ali todo dia. Mas também deixar pautar a minha vida na ordem, né? Então isso vai criando em nós uma intimidade com Jesus Senhor, com Jesus Senhor da história, Senhor da minha história pessoal. Que numa ordem, ele me diz outro dia, por exemplo, no meu estudo, Jesus me dizia assim, sabe aquele dia que a gente não está muito assim, né? Porque tem dia que você não está predisposto, né? E tal. Mas é interessante que Jesus falou assim, olha, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Meu Deus, né? Então, assim, nesse meditar da palavra de Deus, né? Não somente na palavra, do Evangelho, da homilia, né? Que eu escuto todos os dias, mas esse meditar na palavra de Deus, esse deixar que a palavra de Deus me transforme. Hoje, quando eu vou ver, eu disse que, né, esse discernimento da vocação, né? Todos nós da Canção Nova temos uma palavra mestra que Deus nos deu ali no caminho vocacional, que diz do chamado de Deus. Porque, olha, se Deus me chamou a ser consagrada a Deus na comunidade Canção Nova ou em qualquer outro lugar, Deus falou a partir da palavra, não é assim? Nós temos ali as palavras vocacionais. Hoje, quando eu pego a minha palavra vocacional, que Deus me deu no ano de 92, né, ali no finalzinho do meu caminho vocacional, onde diz assim, que eu sou chamada para as nações. Isaías 42 vai dizer, olha, eu te chamei realmente, né? Ele fala primeiro do servo, sofredor, que é a pessoa de Jesus, né? Que não apagará a mecha, que fumega e tudo mais. Depois ele fala, eu te chamei realmente, eu te conduzi para as nações. Você imagina, é uma palavra que vai concretizando no meu caminhar dentro da comunidade. Naquela época não tinha nenhuma missão no exterior. Hoje Deus me chama para as nações, eu posso me ver ali, né? Discernimento da vontade de Deus. Enilda, muito obrigado, porque sabe que eu vejo que muitas vezes, até nós consagrados, quando nós rezamos, nós queremos convencer a Deus o que é bom. É verdade. Querer convencer a Deus, né? Você está lá rezando, Senhor, me dê isto. Senhor, eu quero encontrar uma jovem, né? Um jovem que está fazendo discernimento para o matrimônio. Eu quero uma pessoa que me entenda. Tantas vezes nós pedimos, né? Eu quero Mas o retrato falado, né? É o retrato nosso falado. Senhor. E a palavra é livre. E aqui em Nazaré, quando Jesus entra na sinagoga, ele não faz o que os nazaritanos, né, os que
os habitantes aqui de Nazaré esperavam. Ele decide alguma coisa diferente. E muitas vezes esse diferente é a nossa felicidade. Oh, quanto a palavra de Deus realmente, não é mesmo, Enilda, transforma as nossas vidas e nos guia. Penso que hoje o nosso programa teve este objetivo de te trazer aqui para falar desse discernimento. Por isso, gostaria de te pedir ainda que nos falasse um pouquinho mais, quase como um convite a todos os cristãos. Nós falamos dos consagrados da Canção Nova, dos religiosos, mas é para todo cristão, um convite a todos os cristãos a terem intimidade com a palavra de Deus. Já no lugar onde coloca a Bíblia, né? Tem cristão que já coloca a Bíblia no meio de outros livros. Não, a Bíblia não é o livro, não é um livro para estar debaixo de um dicionário cheio de poeira, né? Se pudesse, da tua experiência, essa chamada. Olha, um novo que nós aprendemos na comunidade Canção Nova, né? E nos traz a graça da intimidade. Monsenhor nos ensinou a riscar, a sublinhar na minha Bíblia, com cores diferentes, né? A promessa eu ponho de uma cor, a ordem, ou seja, com cores. Por quê? Porque a Bíblia, ela é o meu, vamos dizer assim, o meu manual de receita, a minha direção. Não é algo, por exemplo, no Brasil você tem um costume de colocar a Bíblia no Salmo 91, né? Ali aberta, ali na poeira e tudo mais. Não, nós aprendemos nessa vivência, para termos essa intimidade realmente com Jesus Palavra, a Bíblia ela está na minha mão. Né? A Bíblia não é um material de estudo, eu vou lá, eu risco, eu copio, eu escrevo aquilo que Deus, ou seja, eu tenho o meu diário espiritual, né? Então isso nos dá uma grande intimidade com a palavra e é para todos nós, né? É para todos nós. Eu fazer um estudo da palavra, e não é nem um estudo, né, exegeta e tal, aquele negócio todo, não, é um estudo diário, é um estudo vivencial, né, para que eu coloque em prática aquilo que Deus está me dizendo, né. Então essa é a grande graça, né, desse encontro pessoal com Jesus, não é apenas um estudo, algo que foi escrito, não. É aquilo que o Senhor disse, né, que tão pertinho de nós, né? Jesus chegou lá e falou assim, hoje se cumpriu esta palavra, ou seja, traz sobre ele a graça da palavra. E eu acredito que é por aí, né? Esse estudo, esse diário com a palavra de Deus. Obrigado, Enilda. E você falando, me veio a imagem do cardeal Martini, quando entrou em Milão para iniciar o seu serviço como arcebispo de Milão, ele entrou com a Bíblia. O cardeal Martini, ele entrou com a Bíblia, e não era a Bíblia do armário, era a Bíblia dele, aquela Bíblia que ele usava para as suas meditações, todas marcadas, essa Bíblia até suada, para que a gente abraça. Obrigado, Enilda, pela tua experiência, pelo teu amor por Cristo, pelo teu desejo de ser toda dele aqui, onde Maria disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Muito obrigado. E continue, porque o Escola de Nazaré também está nas tuas mãos, que você é a nossa responsável. Que esse programa continue, nós somos somente instrumentos, mas que esse programa continue chegando nos corações de tantos irmãos e irmãs. Amém. Eu que agradeço, né? É uma alegria estar aqui. Continua aí o meu caminho dizendo, Senhor, eis aqui a sua serva, né? Que possa fazer de mim aquilo que a palavra diz, né? Que a palavra se encarna em mim a cada dia, em cada oração, em cada trabalho, no meu estar aqui hoje, é aquilo que eu mais peço a nosso Senhor. Muito obrigado, Enilda, e que este testemunho se torne em nós oração. Este testemunho nos deixou com o desejo de termos a Bíblia nas nossas mãos. Sim, esta palavra de Deus que nos ajuda, nos ensina e nos guia a rezarmos, a entrarmos em união com Ele, o Verbo que se fez carne, no amor de Deus Pai, com a força, a iluminação do Espírito Santo. E assim rezamos e rezamos pelos irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa.
A Maria Madalena Pereira da Silva e o seu marido pedem orações pela conversão do filho Valdemar. Odília Célia Marangoni Deodoro pede a intercessão da Sagrada Família de Nazaré por Ani e por seu bebê Eduardo, que nasceu prematuro. A Sandra pede orações pela sua gestação, que ainda está no começo, e pela saúde do seu bebezinho. Flávio e Lúcia Baldini, de São Caetano do Sul, São Paulo, agradecem pelo programa e pela presença de tantos freis que nos ajudam e nos ensinam muito sobre a nossa religião. Eles pedem que rezemos pelo fim da pandemia para que possam voltar a conviver com os filhos, noras e netos. E você pode mandar o teu pedido de oração pelo nosso Facebook Canção Nova Terra Santa ou pelo nosso e-mail na escoladenazaré@gmail.com. E vamos depositar aqui na casa da Santa Família todos esses pedidos e também aqueles pedidos que estão nos nossos corações. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré, a Escola do Evangelho, que te ajuda a crescer na fé. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site